O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje com grande solenidade um dos mistérios da nossa fé, um dos artigos do credo, que é a síntese das principais verdades da nossa fé católica. Creio na comunhão dos santos. Só Deus é santo no sentido absoluto. A palavra santo, na língua hebraica, na qual foram escritos quase todos os livros do Antigo Testamento, kadosh, santo, quer dizer separado, totalmente outro, em contraposição ao pecado, a impureza, a limitação, a fragilidade. Esse é o sentido da palavra santo, separado, que não se mistura com a imperfeição, com o pecado. Entenda-se, o pecado dos homens. Será, ainda no Antigo Testamento, uma passagem muito importante. No momento em que Deus, o Santo, escolhe um povo para ser o seu, e quando Deus sela uma aliança com esse povo, dizendo: vós sereis o meu povo,
e eu serei o vosso Deus. Temos agora uma nação santa, uma nação escolhida, tirada do meio das outras nações, separada, destacada. É a nação santa. Israel pertence ao Senhor. Israel é propriedade do Senhor. Israel é povo santo, é nação santa. No Novo Testamento, o Deus santo, separado do pecado dos homens, se mistura, por assim dizer, com os homens. Sem deixar de ser Deus, ele se torna um de nós. É o mistério da encarnação no ventre da Virgem Maria, santa por excelência. Deus santo se torna homem sem se misturar com o pecado. Daí se compreende a santidade da Virgem, chamada de Imaculada, sem pecado, desde o momento da sua concepção. O Salmo 50 diz: em pecado minha mãe me concebeu. Depois do pecado original, todos os homens nascem sem a graça de Deus. Todos os homens nascem sem a santidade. Todos os homens nascem manchados pelo pecado, portanto não santos. A Virgem é escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor, um todo santo que vai habitar no seu ventre. E em previsão dos méritos deste filho que se encarnará, ela é preservada do pecado. Temos então no Novo Testamento a primeira santa, no sentido absoluto do termo, a primeira criatura que não foi manchada, que não foi contaminada pelo pecado. Diferentemente de Israel, povo pecador que foi chamado por Deus, mas pecador, agora temos uma criatura que desde o primeiro instante de sua existência foi preservada do pecado, a santa. A esta santa nós dedicamos alguns dias do ano para celebrar os louvores de Deus, as grandes coisas que Ele fez nela. O poderoso fez em mim maravilhas. Pensemos, por exemplo, 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. 15 de agosto, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Mas o Senhor se encarnou não apenas por ela, derramou o seu sangue para salvar não apenas a ela foi salva no momento mesmo da sua concepção. Os outros, pela fé e pelo batismo. Celebramos hoje esse mistério, o mistério da vitória da graça de Cristo nas criaturas, e particularmente as criaturas que já se encontram no céu, que já triunfam, que já participam da vida que não tem fim, da felicidade preparada por Deus desde a criação do mundo, para todos os que, predestinados a serem santos pelo amor de Deus, foram colocados no mundo, objeto do seu beneplácito, foram amados, chamados, convocados, redimidos, agraciados pelo Senhor e perseverantes até o fim da sua peregrinação na terra, de sorte que hoje eles gozam daquilo que foi narrado, daquilo que foi descrito de forma tão solene, ainda que com muito simbolismo, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Creio na comunhão dos santos. Todos os redimidos pelo sangue de Cristo são hoje o objeto das nossas atenções. Vislumbramos o nosso olhar para o céu, para a glória, para a felicidade sem fim. Aquilo que São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pois bem, celebramos hoje esta parcela da igreja que já triunfa na glória. Eles que passaram pelo que passamos, eles que sofreram pelo que sofremos, eles que choraram, eles que, à exceção da Virgem Maria, pecaram como nós pecamos, mas perseveraram até o fim. Neles a graça do Senhor triunfou. Amados, repararam bem a diferença entre a primeira leitura e o Evangelho que nós acabamos de ouvir? Elas têm muito em comum, evidentemente.
palavra de Deus. Mas na primeira leitura, nós temos uma liturgia dos vitoriosos, daqueles que já tomaram posse daquilo que esperamos, daquilo que nós aguardamos, daquela realidade para a qual caminhamos pressurosos. No Evangelho, nós temos aquilo que devemos fazer e que eles já fizeram, aquilo que devemos realizar para um dia reinarmos com eles na glória. Então falemos primeiro daquilo que nos aguarda, transportemos o Espírito Santo até essa realidade tão bela, tão bonita, tão misteriosa, tão incomensurável, que muito sobriamente é tratada pela Escritura. Quem lê a Bíblia do começo ao fim percebe muita sobriedade quando se fala do céu, quando se fala da felicidade sem fim. Deus é um grande pedagogo, quis que nós soubéssemos da existência do céu, mas que nós tivéssemos apenas aquelas informações necessárias acerca da glória, seja para que nós não desanimássemos desta vida, seja também para aguçar, para atiçar o nosso interesse e para nos motivar diante do mistério. Tudo que é bonito e é misterioso e ainda não foi totalmente revelado, psicologicamente provoca um grande interesse em nós. Aliás, o homem tem sede do mistério, tem sede do desconhecido. Se o homem inclinado ao pecado, diante do proibido, ele procura desrespeitar a norma proibente, aquele que está cheio de Deus, diante de um mistério que lhe causa interesse, que lhe desperta a atenção e que é a razão da sua vida, ele se sente como que motivado. O que será? O que tem nessas palavras tão sóbrias, tão discretas e que foram objeto da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois bem, dar-vos-ei apenas um motivo, uma razão psicológica, para que a Bíblia fale muito pouco do céu. Se a Bíblia falasse exatamente o que é o céu, que é tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, e é um contraponto tão radical, é o oposto desta vida, que tem tanta coisa bela, mas sem comparação com o céu é nada. Jesus diz: quem é fiel no pouco será fiel no muito. Uma maneira muito discreta para falar que aquilo que nós consideramos muito aqui na terra não é nada em comparação com o céu. Pois bem, se a Bíblia dissesse tudo aquilo que é o céu, nós desanimaríamos de viver nesta vida. Para que viver nesta vida? Eu quero partir logo e estar com Cristo. São Paulo diz isso na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Teria tido ele uma visão do céu, teria ele contemplado a magnificência, a grandiosidade, a beleza, o encanto, o esplendor da glória, para dizer isso? Morrer é lucro. Obviamente que, do ponto de vista humano, para nós morrer não é lucro. Por isso é preciso entender a frase de São Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, à luz da fé. Porque ele diz logo em seguida, no versículo 22, o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que para mim seria muito melhor, mas para vós importa que eu permaneça aqui convosco. Muito bonita a frase, que não deixa margem para suicídio. O motivo que leva o suicida a tirar a vida não é Cristo, é a perda do sentido da vida, é a falta de Cristo. Já o cristão, diante da morte, diz, como São Paulo: meu desejo é partir e estar com Cristo, participar daquilo que os olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois bem, vamos então vislumbrar um pouquinho essa realidade encantadora, misteriosa, grandiosa, fulgurante, incomensurável, absolutamente abscôndita, que ultrapassa a nossa lógica, que é imensa e infinitamente maior do que qualquer imaginação. Tudo que de belo nós podemos imaginar, o céu é infinitamente maior do que isso. Então, Dom José é belíssimo, sim, mas a Bíblia é sóbria a respeito disso. Primeiro, um anjo sobe do lado onde nasce o sol. Chamemos isso de Oriente. Por isso o Oriente é tão caro para todas as religiões monoteístas.
Os islâmicos rezam voltados para Meca, que está no Oriente. Os judeus rezam também voltados para Jerusalém, que está no Oriente, a terra do sol nascente, e o sol para nós é Cristo Jesus. Este anjo traz a marca do Deus vivo e grita em alta voz aos anjos 4 que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Uma maneira simbólica de dizer: ainda não se encerrou o número daqueles que foram predestinados para o céu. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Amados, isso significa dizer que não existe predestinação para o inferno. Deus não cria ninguém para condenar-se. Se alguém se condenar, será por sua livre decisão. Deus concede graças suficientes a todas as criaturas para que elas se salvem. Se há condenação, é pela consciente e voluntária rejeição do chamado de Deus em Cristo e na força do Espírito para a vida de santidade. Marcados na fronte é uma simbologia, o Apocalipse é cheio de simbolismo para dizer: ainda não se completou o número daqueles que Deus já sabe desde que o mundo foi criado, antes da criação do mundo, quais participarão da glória, quais participarão da sua vida sem fim. No versículo 4, acompanhe, temos outro simbolismo, o número daqueles que tinham sido marcados: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Os versículos de 5 a 8, que não são citados na primeira leitura de hoje, explica que de cada tribo de Israel existem 1000 representantes. São 12 as tribos de Israel. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1000, que é o número simbólico da perfeição, da totalidade. Nós temos 144 mil. É um simbolismo para dizer: Deus, na sua glória, reserva para habitarem consigo representantes do povo da antiga aliança. Todavia, esse povo não é o único objeto do beneplácito divino. Pulemos agora para o versículo 9. Deem uma olhada no versículo 9. Depois disso, isto é, depois de ele contemplar os eleitos da antiga aliança, os eleitos oriundos do judaísmo, ele vê uma multidão imensa de gente de todas as nações. Isso quer dizer que Deus quer que todos se salvem, não apenas os judeus. Para o céu são chamados todos os homens, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, e que ninguém podia contar. 144 mil a gente pode contar. Se essa multidão ninguém pode contar, é porque ela é muito maior do que 144 mil. Conclusão: 144 mil é um número simbólico, não pode ser interpretado ao pé da letra. Cuidado, então, para não tomarmos conclusões precipitadas e levar certas afirmações do Apocalipse ao pé da letra. No estudo da Bíblia que fazemos aqui todos os sábados em Santo Expedito, estamos estudando o Apocalipse de São João. Já estamos no capítulo 4. Espero daqui a uns 2 anos terminar de estudar o Apocalipse versículo por versículo. E esse é o estudo, versículo por versículo, tudo explicadinho. Quem não pode participar pode acessar o YouTube. Já temos 14 ou 15 aulas de 1 hora de duração, onde esse livro fantástico, fascinante, é explicado versículo por versículo. Eu narrava um episódio muito interessante de uma seita que interpreta a Bíblia ao pé da letra. E um membro dessa seita, quando eu era padre lá em Alagoas, chegou para mim e disse: só 144 mil vão para o céu. Eu disse: olha, cuidado com essa interpretação. Sim, porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz não se discute. Então eu disse: Carol, diga-me, somente no Brasil, quantos membros da sua denominação religiosa existem? Olha, só no Brasil somos 500 mil. Oh, 500 mil, então vamos fazer aqui uma subtração.
500 mil menos 144, então dá 366, vão para o inferno, não é? Só da sua religião, não é que ele se falou? Há determinadas coisas, há um remédio que não se vende em farmácia, que é o Simantol. Você manda, por favor, trate de interpretar a Bíblia com prudência, com bom senso. O Apocalipse tem um gênero literário chamado apocalíptico, que é cheio de imagens, cheio de simbolismos. 99% das afirmações do Apocalipse são simbólicas. Espero, portanto, que a explicação do número 144 tenha ficado bem clara na mente de todos vocês. Agora, vejamos um outro simbolismo muito interessante ainda no versículo 9, acompanhe. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Estavam de pé, o sinal de quem está vivo, de quem está disposto, de quem está firme. Morreu, mas está vivo. Diante do trono e do cordeiro, estão perante Deus, estão contemplando o Senhor face a face. O cordeiro é Jesus, que morreu e foi imolado, mas ressuscitou. Trajavam vestes brancas. O branco é o símbolo da vitória, é o símbolo da alegria, é o símbolo do júbilo, é o símbolo da pertença a Deus, que é puro, e o símbolo maior da pureza na convivência humana é o branco. O branco, verdadeiramente branco, ele não admite sujeira. Se existe uma realidade que, diante da mínima imperfeição, da mínima sujeira, se percebe logo, é o branco. É o piso branco, é parede branca, é roupa branca. A mínima sujeira se percebe logo. Pureza, santidade. São santos como Deus é santo. São puros como Deus é puro. E traziam palmas na mão. Aqui a gente tem que se remontar para o mundo antigo. Os vitoriosos, diante de uma competição nas Olimpíadas, por exemplo, na cidade de Olímpia, na Grécia, é um acontecimento antiquíssimo que remonta antes do cristianismo. Pois bem, o vitorioso recebia uma coroa e recebia uma palma na mão, e ele desfilava no estádio e todos os saudavam. Daí vem a origem da tocha olímpica, que é uma palma que queima, que crepita, símbolo do fogo, símbolo do desejo de competir, de lutar, de brigar e assim por diante. Palmas na mão, símbolo da vitória. Foi com palmas na mão que a multidão recebeu Jesus no domingo de Ramos, quando ele entrou em Jerusalém. Símbolo da vitória, símbolo do triunfo. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Foram salvos por causa do Senhor. Foram salvos em virtude do sangue do cordeiro. Este sangue foi quem redimiu esses pecadores que lutaram e não se dobraram diante das suas tendências desregradas. E agora, uma liturgia belíssima, todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, que são 24, o número não aparece na primeira leitura de hoje, mas no capítulo 4, são 24 representantes 12 do Antigo Testamento, o povo de Deus, o número das tribos de Israel, e 12 apóstolos da Nova Aliança, e 4 seres vivos, imagem tirada de Ezequiel, capítulo 1, 4 animais, 4 representantes da criação: o homem, a águia, o leão e o touro. Santo Irineu, o bispo de Lyon, associa e identifica esses 4 animais aos 4 evangelistas: o homem a Mateus, o leão a São Marcos, o touro a São Lucas e a águia a São João. E adoravam a Deus. Amém? O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Deem uma olhada, quantas coisas os santos atribuem ao Senhor. Vejam o número: louvor 1, glória 2, sabedoria 3, ação de graças 4, honra 5, poder 6, força 7. 7, o número da perfeição, o número dos sacramentos, o número dos dias da semana, o número da totalidade. Ou seja, para Deus tudo, para Deus
há de perto, do que há de digno, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a adoração e toda a glória. Agora, um dos anciãos, um dos 24 anciãos, faz uma pergunta a São João, que é o vidente: quem são esses vestidos com roupas brancas? Não é uma pergunta capciosa, é ele mesmo que vai dar a resposta, mas ele pergunta para São João para ver se ele sabe. De onde vieram? Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: agora isso diz respeito, essa é a história da nossa vida. Nós somos os santos de cada imagem. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A nossa vida aqui na terra é uma grande tribulação. Ser santo não é fácil. Temos como adversários o demônio. É São Pedro que diz: o vosso adversário, o demônio, nos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir firmes na fé. E temos também nossas tendências desregradas. Temos também de quebra os instrumentos do demônio a tirar o nosso sono, a nos provocar, a nos tentar. Aqueles que não são de Deus geralmente estão perto de nós, ou são colocados pelo inimigo na nossa vida para nos perturbar, para tirar a nossa fé, para tirar a nossa motivação de rezar, de suplicar ao Senhor, de nos mortificarmos, de fazer jejum, de praticarmos a caridade, de crescermos em santidade. Nenhuma pessoa de bom senso pode negar que são inúmeras as tentações, são muitas as tentações, muitas as situações, muitos os contextos que se nos colocam, que aparecem na nossa vida, que são criados, ou nos quais nós nos inserimos, estamos mergulhados para nos afastar de Deus. Vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas, não é máquina de lavar, não, é no sangue do Cordeiro. Fizeram a experiência da misericórdia de Deus. Com exceção da Virgem Maria, caíram tanto, cometeram tantos pecados, se afastaram tantas vezes do Senhor, fugiram para longe do Senhor como o filho pródigo, enveredaram por caminhos tortuosos, sofreram tanto, experimentaram as fustigações, as agressividades de Satanás, fizeram a experiência de morte, de trevas, de condenação, mas buscaram o Senhor. Enquanto houve tempo, eles se voltaram para o Senhor. Eles fizeram uma experiência sincera, profunda do arrependimento, até ao fim da sua vida. Esta é a nossa história aqui na terra, amados. Essa experiência da grande tribulação. Agora, se eles venceram, por que eu não posso vencer? Se a graça de Deus foi vitoriosa neles, também ela quer ser vitoriosa na minha vida e na sua. E já o foi no dia do batismo. E já o foi cada vez que fizemos uma experiência de autêntica conversão, seja sobretudo no sacramento da penitência, no sacramento da Eucaristia, numa vida de profunda comunhão com Deus, já experimentamos a santidade aqui na terra. Propriamente, a palavra santo, ela é identificadora do cristão, identificadora do católico. Não se envergonhem desse qualificativo. Jamais digam: ninguém é santo. Isso é mentira. Deus é santo. Nós, pelo batismo, somos santos. Ainda que peregrinando na terra, essa santidade deva crescer. São Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: eu estou convencido de que aquele que iniciou esta obra excelente em vós será levado à perfeição até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois santos, alegrai-vos por causa disso. A santidade de Deus vos foi dada por meio do sangue de Cristo, na força do Espírito. Santidade, porém, que até ao fim da nossa vida é chamada a crescer e a chegar até a perfeição. Nós somos essa geração que procura o Senhor, como cantamos no refrão do salmo, entoado tão belamente pelo nosso cantor. Pois bem, quem é que subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Pergunta pedagógica. Nós aqui na terra, no plano de Deus, fomos escolhidos para participar no dia da glória. Teremos nós esse privilégio, obteremos essa graça, a graça da perseverança final. No momento derradeiro, Deus nos dará a graça do sincero arrependimento. Na hora em que partirmos para outra vida, para prestarmos contas dos nossos atos,
Deus nos dará a graça da penitência final, do arrependimento final. O ladrão que se arrependeu e se tornou bom pela graça de Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou com as palavras do filho pródigo, na parábola do filho pródigo: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. O pedido humilde de perdão, a resposta é dada: quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. O salmo, evidentemente, não esgota as exigências da santidade. Será nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, que vai dizer o que é preciso fazer aqui na terra para alcançarmos, tomarmos posse da santidade em plenitude na outra vida, se bem que já temos a santidade realmente, santidade, porém, que está sujeita ao pecado e que pode defeccionar. Nesse sentido, chegamos ao Evangelho e agora vamos responder a essa pergunta: Senhor, eu já sou santo pelo batismo e quero crescer em santidade. O que eu preciso fazer? Qual é o perfil do santo? Qual é a característica do santo? Quais são os predicados do santo? O que eu devo concretamente dizer, fazer, ou evitar, ou não pensar, ou não dizer para chegar ao reino dos céus? Agora grave os olhos do Santo Evangelho, porque vamos falar dessas 7 características, dessas 8 características chamadas as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São Lucas diz apenas, citando essa bem-aventurança: bem-aventurados os pobres. Mas São Mateus diz pobres em espírito. O que isso significa? Saint-Hilaire de Poitiers é uma cidade da França, no século IV, há 1600 anos, tem uma explicação fantástica para essa bem-aventurança. Diz ele: tem coração de pobre aqueles que têm humildade no espírito, ou seja, os que têm consciência de que nada lhes pertence, de que não possuem nada, mas que possuem o dom do único Pai que lhes faz chegar à vida e lhes oferece os mesmos meios para serem felizes. Reparem que coisa bonita. Pobre de espírito é despojado de qualquer atitude de arrogância, de qualquer presunção diante de Deus. Ele é sempre disponível ao Senhor. Exemplo de pobreza de espírito é a Virgem Maria. Ao arcanjo Gabriel, quando lhe aparecera para solicitar-lhe a autorização para que o Verbo se encarnasse no seu ventre, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Pronto, o pobre de espírito é isso. Também ajuda a compreender essa qualidade pelo oposto. O rico em espírito, ele tem alguns péssimos predicados morais. É pedante, é arrogante, é convencido, é vaidoso, tem um rei na barriga, se acha o tal, tanto que pode chegar ao ponto de dizer: não preciso de Deus, de oração, não preciso dobrar os meus joelhos diante dele, ele não é importante, não é necessário, por isso não pode ser e não quero que seja o guia, o facho, o sentido, o caminho da minha vida. O pobre em espírito não tem tais riquezas aos olhos do mundo. Pedante e convencido, arrogante diante do Senhor. Segunda bem-aventurança, cravem os olhos no versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, outra tradução, os que choram, porque serão consolados. O desavisado lê isso e diz: está vendo? O cristianismo é sábio, porque fica ensinando as pessoas que elas devem sofrer para poderem ir para o céu. Nada mais equivocado. Isso é fruto de um desconhecimento da Bíblia. Lembrem-se dos princípios para a interpretação da palavra de Deus. Texto sem contexto é pretexto. Tire o texto do contexto e você vai concluir os piores absurdos.
A frase está incluída no versículo, o versículo está incluído no capítulo, o capítulo está incluído no livro, e o livro está incluído na Bíblia toda. Vamos agora pedir autorização ao melhor intérprete das palavras de Jesus para explicar essa afirmação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é o melhor intérprete das palavras de Jesus? É Jesus. E qual foi a única vez que Jesus pediu alguém para chorar? Lucas capítulo 23, de 28 a 31. Voltando-se para as filhas de Jerusalém, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá ao seu? Reparem que precisão cirúrgica. Jesus pede a alguém para chorar com um motivo bem preciso. Jesus não precisa do choro delas, Jesus não precisa do nosso choro. Não se trata, portanto, de um choro de compaixão. Estou chorando porque estou vendo gente com fome. Estou chorando porque fulano morreu. Estou chorando porque ciclano vai partir. Estou chorando porque meu casamento acabou. Estou chorando porque mamãe vai embora. Não é esse choro. É São Jerônimo quem explica, à luz desse texto que acabamos de ouvir. Jesus não se refere aqui ao pranto dos mortos, segundo a lei da natureza, mas aos mortos por seus pecados e vícios. Jesus disse: não chorem por mim, mas por vocês, e pelos filhos de vocês, porque foram os filhos de vocês que provocaram isso em mim. Foram eles os causadores da minha morte. Eles é que têm pecado. Chorem por causa do pecado deles. Esse é o choro que agrada a Deus. Quando a gente tem a capacidade de dizer: o pecado assusta, o pecado condena, o pecado desgraça, o pecado arruína a alma, o pecado precipita a pessoa no fogo do inferno, e o pecado faz os outros também pecarem. Quando nós perdemos a capacidade de chorar diante do pecado, aí de fato praticamente tudo está perdido. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que têm a capacidade de dizer: Senhor, pequei, misericórdia. Eu estou profundamente mal, porque menti, porque roubei, porque fui infiel, porque não te louvei, porque não te glorifiquei, porque não fui a missão comigo, porque não li a palavra de Deus, porque não me confessei. E isso me causa um profundo mal-estar. Eu estou arrasado, eu estou terrivelmente mal, porque não estou em paz contigo, e isso me faz sofrer, e isso me faz chorar. Esse é o choro que é consolado quando humilhados, arrependidos, nos dirigimos ao Senhor. Promácio de Aquileia, do século V, também explicando essa bem-aventurança, diz: Jesus chama bem-aventurados aqueles que não deixam de chorar pelas iniquidades do mundo e pelos delitos dos que pecam. Parabéns aos paroquianos de Santo Expedito que fazem hora de desagrado, que choram, que fazem penitência em reparação dos pecados cometidos por todos os homens, e são tantos os pecados. Chorar pedindo ao Senhor: tenha compaixão da humanidade pelos grandes pecados que ela comete. Não precipitai, Senhor, essas almas no fogo do inferno. É a mensagem de Fátima, é a mensagem de Lourdes, é a mensagem de tantas aparições da bem-aventurada Virgem Maria. Crave os olhos agora na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os desavisados dizem que o cristianismo prega a covardia, o cristianismo prega a passividade, o cristianismo, ao falar de mansidão, prega a resignação diante da maldade dos outros. É uma grave injustiça isso. Não é essa a mansidão de que fala nosso Senhor Jesus Cristo. Expliquemos com Promácio de Aquileia quem são os mansos. Mansos são os homens serenos, não covardes. São os homens humildes, não tímidos. São os homens modestos, não sem caráter, simples na fé, pacientes diante de qualquer ofensa, e que, consolidados nos preceitos evangélicos, imitam o exemplo de mansidão do Senhor, que diz no Evangelho, Mateus 11:29: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão, ela não admite nenhuma possibilidade de resolução do problema pela via violenta, pelo caminho da agressividade,
mas é uma mansidão intransigente. O mesmo Jesus que disse: aprendei de mim que sou manso, pegou no chicote e expulsou os vendilhões do templo com uma intransigência inusitada. Tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Parece que foi no ano passado que, citando essa bem-aventurança, eu recordei a vocês um significado lá na minha terra que explica muito bem que mansidão não é sinônimo de covardia. Não confunda gentileza com gentileza. O católico é gentil, é polido, é educado, é manso, mas isso não quer dizer que é idiota, que é besta, e que se deixa trapacear, e que se deixa enganar, e que se deixa ludibriar, ou que é cabeça de catedra e balança a cabeça diante da vontade de quem quer que seja. Diante da injustiça, do mal, da perversidade, ele diz: não me basta, e tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Outro anônimo do século V diz: a pessoa mansa nem provoca o mal, nem é provocada pelo mal. O manso é aquele que se alegra mais em sofrer a ofensa que em cometê-la. É autenticamente manso aquele que, tendo sido ofendido, nem faz o mal, nem pensa em fazer. Que explicação bonita para essa bem-aventurança. Vamos à próxima, porque a missa não pode terminar meia-noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Atenção, não confundamos a justiça da Bíblia com a justiça do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, ou do Tribunal Inferior de primeira instância, de segunda instância, do Tribunal de Pequenas Causas. Não é nada disso. Ainda o anônimo do quinto século, ter fome e sede de justiça é desejar a justiça de Deus. Quem tem fome de justiça deseja viver de acordo com a justiça de Deus, o que é próprio de quem tem coração reto. E quem tem sede de justiça deseja adquirir a ciência de Deus, que se consegue com a Escritura, o que é próprio do homem dócil. Cromácio de Aquileia, aqui já citado várias vezes, explicando essa bem-aventurança, diz: Jesus se refere àquela justiça da fé, que é justiça de Deus e de Cristo, e a qual se referiu o apóstolo, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Romanos 3:22. Esta é a justiça de Deus. Fome e sede de justiça significa: eu tenho uma vontade irrefreável, uma vontade incontida de fazer aquilo que Deus quer. Santo Afonso Maria de Ligório define o santo como aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Desejar a justiça de Deus é dar a Deus o que é dele. Se justiça é o ius sum, dar a cada um o que é seu, com muito mais razão, a justiça de Deus é dar a ele o que é dele e dar ao homem o que é do homem. E o que é do homem é ser criatura totalmente dependente de Deus. Essa é a justiça da qual o santo tem fome, da qual o santo tem sede. Próxima bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Lucas 6:36, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A etimologia dessa palavra vem de miséria, misericórdia, misericórdia, miséria, coração, dare, entregar. É quando nós nos identificamos com a miséria do outro e somos compassivos. Eu te perdoo, eu não te condeno, de agora em diante não voltes a pecar. Mas cuidado, essa virtude não pode ser confundida com o silenciar diante do pecado do outro. A misericórdia é a quem pecou. Esse merece amor, o pecado dele deve ser detestado. Eu perdoo você, agora essa virtude terrível que eu não admito. Esse cantinho, essa postura, essa palavra, essa atitude, essa conduta, eu não vou aceitar nunca. Jesus foi claro no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 11: eu não te condeno, vai de agora em diante não tornes a pecar. A partir de agora não peque. Eu não concordo com o seu pecado. Nesse sentido, cuidado com a afirmação: Deus me aceita como eu sou. É verdade, o verbo ser. Mas o pecado não faz parte do ser, o pecado faz parte do estar.
Eu estou no pecado, mas eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu sou amado. Mas enquanto eu estiver no pecado, Deus odeia o meu pecado. Deus não aprova, Deus não concorda com o meu pecado. E nem cada um de nós, com relação a quem quer que seja. A esposa cujo marido a está traindo, ela deve amar, ter misericórdia para com ele e deve odiar o pecado dele. Quando você estiver traindo, meu amigo, que você não me toca, eu não vou me prostituir, entregando-me a você enquanto você permanece fiel a mim. Essa sua infidelidade eu não aceito. Quando a gente faz essa distinção, a gente passa a aceitar com mais facilidade essa bem-aventurança que é a misericórdia. Eu perdoei tal pessoa, mas porque ela está no pecado, eu quero vivê-la. Eu quero dar papuda para lá. Eu quero dar da Europa para lá, que ela fique distante de mim, porque é uma ameaça para a minha vida, para a minha santificação. Já perdoei, mas eu quero vivê-la. Quem disse que perdoar é esquecer? Perdoar é se lembrar 24 horas, na hora da misericórdia. Separando bem o pecador desgraçado que merece a nossa compaixão, do pecado detestável dele, que não posso aceitar nem aprovar, e perto dele, enquanto ele está no pecado, eu posso sofrer a minha alma, a minha salvação está em jogo. Por isso, essa distinção se faz necessária na explicação dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. A virtude da pureza, por puros de coração, entende-se aqueles que depois da impureza do pecado se purificaram de toda a mancha da carne, agradaram a Deus pelas obras da fé e da justiça. Puro é aquele que vive na fé do Senhor com espírito puro e consciência íntegra, de sorte que ele merecerá no futuro reino celeste e contemplar o reino da glória. Reparem no último capítulo do Apocalipse de São João: no céu não haverá nenhum vestígio de impureza, os impuros ficarão de fora. Capítulo 22, já no finalzinho, os 10 últimos versículos, leiam e vocês vão encontrar essa beleza. Antepenúltima bem-aventurança: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança tem uma estreita relação com a mansidão. Jesus é a nossa paz. O pacífico procura, sem abrir mão da justiça e da verdade, compor, resolver os dilemas, os litígios, de uma forma que não se fira a verdade, a justiça, ainda que as partes se sacrifiquem, ainda que as partes cedam. Ele esgota todas as possibilidades legítimas de composição. A arbitragem do Instituto Jurídico lembra muito isto. É uma tentativa que se faz para se resolver a situação. Quando alguém aciona outra pessoa na justiça, todos nós sabemos qual é o primeiro ato depois da citação. É a tentativa de composição. O magistrado se senta, as duas partes conversam e o juiz vai tentar um acordo para que a causa acabe ali. Se não é possível, então vai pela via litigiosa. O cristão busca a paz, e a paz é Cristo, Ele é a nossa paz. O pacífico na Bíblia é aquele que diz: eu quero estar em paz com Deus. Se a convivência minha e sua respeitar essa prerrogativa, se a minha fé e a minha obediência ao Senhor for respeitada por você, conviveremos pacificamente. Não é paz com todo mundo, não é paz com o diabo, não é paz com fulano e com Beltrano, não é paz, eu tenho que me dar bem com todo mundo, eu tenho que me entender com todo mundo. Alto lá. Sem querer impor os nossos princípios aos demais, amar a Deus sobre todas as coisas, a paz com Deus, ainda que sofrida. Eu quero estar em paz com o Senhor, que é exigente, que tem princípios, normas claras na minha vida. Portanto, eu prefiro me afastar de você a estar em inimizade com o Senhor. O pacífico busca a paz. A paz é Jesus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Cuidado, então, que essa categoria não é uma categoria humana, mundana, é uma categoria bíblica. Jesus é a nossa paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. A justiça é o Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. Lutar por Jesus, ser fiel a Jesus, isso traz um preço muito alto.
Aqueles que lutam por causa de Cristo, aqueles que são fiéis a Cristo, como sofrem nessa vida, deles é o reino dos céus. E aqueles que são caluniados, que são perseguidos por causa do Senhor, também a última bem-aventurança de hoje, esses têm a promessa do reino dos céus. Amados, terminei a homilia, nem olhei para o relógio. Foi necessário, talvez o único dia do ano em que falar da santidade que está no caminho, é um presente da igreja. Sei que digredi muito, sei que me estendi bastante, mas devo lhes dizer, o tempo que temos para falar das coisas de Deus é tão breve. Pode ter parecido uma homilia demorada, mas aos olhos de Deus ela foi muito breve. Ficarei feliz se em cada oração o Espírito Santo puder dizer algo que me marcou, uma frase que me tocou profundamente. E eu, ao sair dessa igreja, sairei com o coração crepitando de alegria, de desejo vivo, incontido, de ser mais santo do que eu já sou. E só no fim da minha vida eu possa receber aquilo de que fala a leitura de hoje. Aquilo que nós seremos, que ainda não se manifestou, veremos o Senhor como Ele é. E todo que espera dele purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Não nos envergonheis deste qualificativo, vós sois santos, lutai pela santidade, vale a pena, é o único projeto necessário, a única razão da nossa existência de cristãos, ser semelhantes a Jesus, para um dia reinarmos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.